Olá, bem-vindo ao canal, Deus seja convosco. Nesse vídeo, quero abordar alguns pontos do manuscrito 5, escrito por Ellen White. Se você não tem o manuscrito aí, recomendo que tenha. Vou deixar na descrição do vídeo o link para um aplicativo que tem os escritos da Ellen White em português. E lá você vai encontrar o manuscrito 5. Esse manuscrito foi escrito em 1849 e ele contém informações muito importantes para o povo de Deus no final dos tempos. Nos primeiros 3 parágrafos, Ellen White exalta a beleza e a santidade de Jesus, fala para a gente ter urgência de santidade antes que os anjos de Apocalipse 14 solte os ventos, né? E fala também que Deus não colocará o selo de Deus em uma mente que não esteja clara. A nossa mente precisa estar clara para receber o selo de Deus. Ellen White pede para Deus curar a gente, né? Antes que Miguel se levante. E a partir do 4º parágrafo, Ellen White em visão, ela aponta para 5 homens que na verdade eram 5 anjos. Está escrito assim no manuscrito. Vocês veem aqueles homens? 1, 2, 3, 4, 5, apontando para os anjos que aguardavam para escrever em seus registros os nomes dos que foram estabelecidos e dos que foram separados de nós. Vocês não veem aqueles homens sanguinários com suas armas chegando, assim que o último nome é registrado? Vocês não veem a pestilência devastando ao meio-dia? Agora, Ellen White ela vai falar de uma classe de cristãos. Vamos ver. Olhem, olhem, alguns têm se apoiado e se apoiado por tempo demais, presumindo que quando os mandamentos de Deus eram claros em sua palavra, eles se apoiaram em outra coisa. Cuidado, eles presumiram na misericórdia de Deus. Salve, salve, fechando, fechando, fechando. Mas 2 coisas, céu ou inferno, vida ou morte, agora, agora. Bom, aqui Ellen White, ela fala de uma classe de cristãos. Ela fala para olhar uma classe que presumiu que os mandamentos de Deus eram claros em sua palavra, mas na verdade estavam apoiados em outra coisa. Ou seja, esses cristãos, eles se esqueceram dos mandamentos que estão espalhados por toda a palavra de Deus, mas que exigiam um pouco mais de atenção para compreendê-los. Um bom exemplo é a promessa de restauração dos estatutos e dos juízos que Deus fez por meio do profeta Malaquias. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, com os estatutos e os juízos antes que venha o terrível e grande dia do Senhor. Malaquias 4, verso 4 e 5. Mas muitos hoje rejeitam a restauração dos estatutos. Se você perguntar hoje se fazer uma tatuagem é pecado, muitos vão dizer que sim, que é pecado, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e vão justificar com o texto de Levítico 19, verso 28 e 29, que fala para Deus, que Deus fala que não podemos fazer marca no corpo, né? Só que o verso anterior diz que o homem não deve raspar a sua barba, e muitos rejeitam isso, pelo fato de estar dentro do mesmo contexto. Raspar a barba não seria tão ofensivo a Deus quanto fazer uma marca no corpo, uma tatuagem? Pense nisso. Em 1 Coríntios 14, verso 37, o apóstolo Paulo escreve assim: As coisas que eu vos escrevo são mandamentos de Deus. Então veja, será que aí na carta aos 1 Coríntios não tem nada que a igreja está se esquecendo? Ou que ela sabe que está lá, mas não quer cumprir? O apóstolo está dizendo que são mandamentos de Deus. Muitos adventistas ficaram apoiados por tempo demais, acreditando que somente os mandamentos de Êxodo 20 que eram importantes e que a gente só deveria falar sobre o sábado para as pessoas. Deus tem trazido mais clareza da Bíblia para os adventistas e muitos estão olhando para essas coisas e dizendo que não tem importância, que isso é coisa de menor importância. Estão dizendo que Deus não vai considerar isso, essas coisas. Estes estão cumprindo a profecia de Ellen White, presumindo na misericórdia de Deus. Agora observe o parágrafo 7 do manuscrito. Ellen White, pegando a Bíblia que contém os livros apócrifos, ela diz assim: pura e imaculada, uma parte dela é consumida, santa,
Santa, anda cautelosamente, tentado. A palavra de Deus. Toma, Mary Stowell. Prende há muito tempo ao teu coração, pura e sem adulteração. Quão amável, quão amável, quão amável. Meu sangue, meu sangue, meu sangue. Ó filhos da desobediência, reprovados, reprovados. Tua palavra, tua palavra, tua palavra. Uma parte dela é queimada sem adulteração. Uma parte do livro oculto, uma parte dela é queimada. Os apócrifos. Então, observe que neste parágrafo, Ellen White diz que os apócrifos são parte da Bíblia. E é uma parte da Bíblia queimada sem adulteração. Porque naquele tempo que ela teve esta visão, os livros apócrifos que tinha na Bíblia King James já começavam a ser retirados da Bíblia. Né? Por isso que ela diz que está sendo queimada sem adulteração. Né? E o parágrafo 8 agora diz assim: aqueles que desprezarem este remanescente, observe que Ellen White está chamando os apócrifos de remanescente. Aqueles que desprezarem este remanescente pensarão que estão prestando serviço a Deus. Por quê? Porque são levados cativos por Satanás e a sua vontade. Livro oculto. Ele foi lançado fora. Amarre-o ao coração. Ela disse isso 4 vezes. Então, colocando a Bíblia sobre Oswald Stowell, não deixe suas páginas serem fechadas. Leia-o com atenção. Armadilhas serão armadas por todos os lados. Pegue a verdade estreita, ou a verdade reta, né? Em algumas traduções. Amarre-o ao coração, ela fala por 3 vezes. Impeça que tudo seja lançado fora. No parágrafo 8, Ellen White chama de remanescente os apócrifos, e as pessoas que rejeitarem os apócrifos vão pensar que está prestando serviço a Deus, né? Eles acreditam que estão protegendo a igreja de alguma coisa quando a gente fala em apócrifos, né? Mas lembrando que são os apócrifos que estavam lá na Bíblia de King James, né? 1611, da irmã Ellen White, ok? Ela também fala para a gente não deixar os livros apócrifos fechados, né? Para a gente manter eles. Esses são os trechos que eu queria abordar do manuscrito 5. Se você tem um manuscrito aí, recomendo que faça a leitura na sua casa. E se você gostou do vídeo, compartilhe com os nossos irmãos e até o próximo vídeo.